Você se lembra dessa capa da revista The Economist que anuncia quais serão os principais eventos que irão impactar o ano de 2025? Lembrando, essa revista que você está vendo aqui agora, ela foi lançada em 2024. Pois é. Nesta capa, neste mapa simbólico, nós vemos vários eventos que já estão se cumprindo, como por exemplo, o grande apagão que afetou a Europa recentemente, mais especificamente Espanha e Portugal, um apagão que durou por horas, gerou vários transtornos, gerou uma crise ali e mostrou para a população que um apagão que venha a durar por mais tempo vai gerar muitos problemas, muito caos. E isso vai acontecer, tá? Eles estão anunciando que vai ocorrer um grande apagão que vai durar por meses. Isso faz parte do processo da desestabilização da atual ordem mundial, tá? Isso vai acontecer em algum momento. E eles vão justificar com eventos aí de anomalia solar, mas não tem nada disso. Para mim, são aí apagões que eles mesmos irão orquestrar, e eu venho falando para você sobre isso há muito tempo, sobre as armas que eles possuem de pulso eletromagnético, que inclusive foram usadas no século XX por várias potências, Inclusive existe a bomba AMP chinesa, que é muito conhecida, que eles dizem que poderiam fazer com que os Estados Unidos voltassem à Era da Pedra, por exemplo, que se diz hoje ser a principal arma na mão da China. Então, os países possuem essas armas foram testadas no século XX e esses países atendem à elite mundial. O sistema mundial está na mão de Satanás, E vários desses eventos que estão acontecendo e que acontecerão estão servindo justamente para que o mundo ele se adeque às profecias, com que o sistema do anticristo seja construído. Então, a atual ordem mundial que nós estamos vivendo, ela está sendo destruída de maneira muito meticulosa, sem as pessoas perceberem isso. Então é guerra para cá, é apagão para lá, é crise energética aqui, são problemas econômicos ali, é crise institucional ali, Então a atual ordem mundial está ruindo, pois, como nós sabemos, o anticristo precisa chegar para poder resolver todos os problemas do mundo, E os problemas estão muito evidentes. Mas essa capa não fala só apenas do apagão. Fala do Trump, por exemplo, sendo o grande protagonista. Veja, o Trump está no meio desse mapa simbólico, E desde o início do ano, desde os primeiros dias, Trump vem se tornando o principal nome aí nas notícias. É Trump taxando vários países, é Trump entrando em uma guerra econômica com a China, é Trump dizendo que vai tomar Gaza, é Trump se envolvendo na guerra Rússia e Ucrânia, é Trump para lá, Trump para cá, Trump em relação ao Irã agora, Trump está rearranjando a atual ordem mundial. Ele é o grande player disso. Inclusive eu já fiz até um vídeo falando a respeito disso aqui, Mas nós temos, além disso, outras questões aqui. Eu não vou me alongar muito nisso, até porque, meus amados, eu fiz um vídeo falando a respeito desse assunto. O nosso amigo, inclusive, o Super Xandão, ele até fez um react muito bom desse vídeo, tá? E eu recomendo que você assista, caso você não tenha assistido o react do Super Xandão, e também o nosso vídeo aqui no canal, Mas eu vou falar só mais sobre dois eventos, tá? E o segundo será justamente a pauta desse vídeo. Um desses eventos, dos grandes eventos que acontecerão em 2025, que essa capa aponta, é justamente o míssil ali, Então vamos interpretar o que isso está nos transmitindo. Nós temos um míssil, abaixo desse míssil nós temos ali uma grande explosão. O que aconteceu recentemente? Um player que é completamente conectado à elite mundial, que está completamente comprometido com as agendas globalistas, que é a Índia, lançou um míssil, gerou uma grande explosão no Paquistão, como está nesse mapa simbólico. E veja só que interessante, nós temos o símbolo atômico do lado desse míssil. Ambas, as duas nações, são nações que possuem mísseis atômicos, bombas nucleares. Pois é, e eu acredito que mais eventos acontecerão ainda, Várias questões que estão nessa capa ainda irão se cumprir. E existe uma que nós estaremos abordando especificamente, que está aqui, que é justamente a agulha, a injeção, Tem muita gente que já está anestesiada, digamos assim, desde 2020, e acredita que, o grande golpe da elite mundial foi a injeção lançada em 2020, no contexto do corona. Não foi. Eles lançarão várias injeções ainda. Eu até mostrei aqui para vocês que o plano deles é lançar pelo menos 500 até 2030 nos países do sul global, principalmente,
Nós fazemos parte desses países, tá? Do sul global. O Brasil está nesse mapa. Então, nós ainda veremos muitas agulhas. Eles estão criando muito caos, criando problemas que justificarão a população a aceitar isso. Eu estarei falando sobre alguns desses problemas, inclusive a gripe aviária que está acontecendo agora no Brasil. Tem um problema que está agora acontecendo na Europa, que a propaganda é tão maluca, né, que eles dizem que se você não tomar a injeção, você morre em 24 horas. Pois é. Né? Então a gente vai estar falando sobre várias questões aqui, até programação preditiva a gente vai estar falando. Essa capa aqui é um exemplo de programação preditiva, né? Eles mostram de maneira antecipada o que vai acontecer. E antes da gente entrar nesses temas, deixe-me discutir com você uma coisa interessante que vem aí sendo percebido por várias pessoas no mundo, né? Que é uma espécie de bug no tradutor do Google e em outros tradutores também. As pessoas estão colocando a sentença, né, AstraZeneca, só que de maneira separada, no tradutor em latim e traduzindo para suas línguas. Então, você veja, aqui em inglês nós temos AstraZeneca, significando um caminho, uma estrada para amor.t, né? E eu vou colocar aqui em português a mesma coisa, tá? O que é AstraZeneca? AstraZeneca é a principal, ou uma das principais empresas, junto com a Pfizer pelo menos, que vem fornecendo injeções para as pessoas há muito tempo. E no contexto da Plan.pandemia de 2020, ela foi uma das principais que forneceu essas ferramentas para as pessoas aí. Pessoas que você conhece, enfim, que estão no seu entorno. Agora, é óbvio que essa sentença não significa em latim isso, tá? Se alguém que está assistindo esse vídeo tem algum conhecimento de latim, vai confirmar. Não, isso não quer dizer, AstraZeneca não quer dizer isso em latim, tá? Agora, será que esse foi um bug acidental que deu em todos os tradutores aí da internet? Porque não é só no Google que isso está acontecendo, é em vários outros, tá? Será que é um bug? Ou será que é a elite usando do seu aparato para deixar mais uma pistazinha, mais uma mensagenzinha, né, mais uma verdade à vista de todos? Bem, basta você analisar o que vem acontecendo nos últimos anos e aí você vai me dizer, né, se faz sentido ou não faz. Se esse nome está associado com isso aqui, né? Enfim, eu não posso falar muito aqui, porque não você sabe, né, a gente é censurado de maneira sumária. A gente já sofre uma perseguição fortíssima aqui, né? Nós não temos monetização, o nosso alcance muitas vezes é cortado. Então, enfim. Vamos passar aqui para outra questão, tá? Antes da gente entrar nas crises que estão sendo criadas, eu mostrei para você um exemplo de programação preditiva, um exemplo de como muitos eventos são planejados anos antes de acontecer. Eu quero te mostrar mais um exemplo, que é assustador. E eu mostrei até no passado isso, mas eu quero reforçar aqui no canal, tá? Em 2013, um rapper chamado Dr. Creep, ele lançou uma música chamada Pandemic. E nessa música ele anunciou que em 2020 se iniciaria uma pandemia de coronavírus, e que isso era algo combinado. Isso foi dito palavra por palavra na música dele. Eu legendei e eu vou colocar para você ver aí, tá bom? Preste atenção. Watch the process of terror from the hill near the stream. I remain in the gas mask, I still filter my water clean. This isn't past tense, or the plague of bad things couldn't be eradicated like smallpox in action. Avian influenza where the jet stream is how it happens. 2020 combined with coronavirus, body stacking. 2020 combined with coronavirus, body stacking. Essa música, ela está disponível no YouTube, caso você queira ver, né? No último vídeo eu até mostrei como há uma mensagem preditiva para o novo Papa, né? Em 2017 o novo Papa já foi anunciado em um filme espanhol. Aqui nós temos mais um indício disso, né? E, bem, nós sabemos, de acordo com as notícias, a OMS declarou oficialmente a pandemia de coronavírus em 2020, 11 de março de 2020. É como essa música já em 2013 anunciou, era algo combinado, tinha que acontecer nesse ano, nessa data, né? Nós vivemos em um mundo que é completamente condenado, tá? O mundo jaz no maligno. O maligno está no controle do atual sistema mundial e ele está preparando
esse planeta ele está preparando as peças no tabuleiro mundial para, de maneira minuciosa, enganar a humanidade e estabelecer o governo do anticristo. É isso que as profecias nos dizem. Então, o trabalho que nós temos aqui não é um trabalho de teoria da conspiração. Não é um trabalho apenas de enxergar aquilo que as pessoas não estão enxergando. É um trabalho de atestar, é um trabalho de comprovar que as profecias estão se cumprindo, que nós estamos vivendo em um tempo profético e que, de fato, Satanás é o Deus desse mundo, como coloca a Bíblia. De fato, nós estamos nos encaminhando para um grande engano, para um grande plano satânico. É isso que a Bíblia diz, que é o governo do anticristo, né? E que nós devemos vigiar. É isso que a Bíblia nos fala, né? Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade para poder agradecer as últimas contribuições que nós recebemos através da nossa chave Pix, pois é graças aos irmãos que esse trabalho ainda vive, que esse trabalho ainda permanece de pé. Nós somos um canal independente, um canal que não recebe monetização das plataformas. Na realidade, nós estamos banidos de receber qualquer tipo de monetização, né? E veja, nós não temos nenhum conteúdo de baixo calão, nós não temos nenhum tipo de conteúdo aqui que leve as pessoas para qualquer tipo de engano. Nós simplesmente trazemos aqui notícias, né, com fontes dignas, com fontes sérias. Nós falamos a respeito dos assuntos, né, de acordo com a ótica bíblica, de acordo com a ótica escatológica. E isso nos rendeu muitos problemas e ainda nos rende problemas até hoje. E eu só consigo fazer esse trabalho, né, me doar para o Matrix Mundial, graças à ajuda que os irmãos nos dão aqui todos os meses. Desde o último vídeo, esses foram os nomes dos irmãos que colaboraram. Everton Torres, que é um contribuidor fiel e traz uma contribuição generosa. Rafael Dib, que também é um contribuidor fiel do nosso trabalho. Ivone Ferreira, que é uma contribuidora fiel e traz uma contribuição generosa. José Marcos, que também é um contribuidor fiel. Lucas Augusto, que também é um contribuidor fiel do nosso trabalho. Também temos um irmão que pede para ser identificado como irmão em Cristo, que é um doador anônimo. Ele vem ajudando o Matrix Mundial todos os meses com uma contribuição muito grande, que faz muita diferença aqui para que a gente possa continuar com os nossos trabalhos, trazendo os nossos estudos. É uma contribuição verdadeiramente grande, né? E eu quero agradecê-lo por isso, tá? Pela confiança, por apoiar o nosso trabalho. E temos também o irmão Célio Santos, que é um contribuidor fiel do Matrix Mundial. Cada nome que está aqui nessa lista e que está também em listas de outros vídeos são nomes de pessoas que acreditam naquilo que nós fazemos e, da maneira mais óbvia, nos apoiam, nos ajudam a continuar, né? E eu agradeço a todos. Todos vocês fazem toda a diferença para que a gente possa aqui trazer estudos que vão trazer muitas vezes verdades que você não escuta em outros lugares. E bem, se você que nos assiste também deseja contribuir, também deseja fazer parte dessa obra, também deseja abençoar o nosso trabalho, nós temos aqui na sua tela a nossa chave Pix para que você faça a sua contribuição. Temos também aqui na descrição, junto com a chave Pix, outros métodos que você pode ajudar o nosso trabalho, mesmo não estando no Brasil, como o PayPal, por exemplo. Meu muito obrigado e segue o vídeo. Muito bem, vamos voltar então para a nossa análise aqui no nosso estudo. Nesse momento, eu estarei focando justamente nessa mensagem deixada pela elite mundial na capa da revista The Economist para o ano de 2025. Aqui nós temos a seringa, a agulha. Eles estão nos dizendo que o ano de 2025 será um ano onde eles irão avançar com as vacinas, se é que você me entende. E como eles farão isso? Tá? E já vou deixar para você, né, logo de antemão, não é que eles farão com que as pessoas aceitem isso. Não. Eles farão com que as pessoas implorem por isso. Eles irão criar problemas, eles irão instaurar o medo, o caos, o pânico, e as pessoas, é claro, irão buscar uma solução fácil, uma solução simples, uma solução rápida. E, lógico, né, que a solução sempre que eles oferecem é essa ferramenta. Essa ferramenta faz parte dos planos deles por várias questões, a gente sabe, controle populacional, se é que você me entende, né, testes de tecnologias, aprimoramento de tecnologia e por aí vai, né? Eles estão brincando aí
com a vida na Terra, brincando, né, enfim, com o código da nossa vida. E vários problemas estão sendo criados, eu acredito que inclusive alguns deles são verdadeiros, outros são uma apelação barata, sensacionalista, mas eu acredito sim que existem venenos que eles criam em laboratório, né, e que eles conseguem soltar por aí, tanto que a própria Bíblia fala sobre doenças, né, no fim dos tempos. E o que ocorre, meus amados? Recentemente temos notícias da gripe aviária. É até interessante, né, porque nós temos naquela música lá de 2013 também falando da gripe aviária, né? Não sei se você prestou atenção, eu deixei para falar sobre isso agora. A música diz o seguinte: a gripe aviária se espalha pelo ar. É assim que começa. Então essa também é, entre aspas, uma previsão. Por quê? Porque a gripe aviária, meus amados, há alguns anos atrás, ela não afetava seres humanos, pelo menos não oficialmente. De uns anos para cá, né, ela vem afetando. O foco principal da gripe aviária, né, o público que mais era afetado por ela, eram as aves, obviamente, né, por isso o nome gripe aviária. Depois disso ela evoluiu, começou a afetar outras espécies, então se viu em fazendas gado infectado, se viu porcos infectados, animais domésticos também infectados. E disso pulou para humanos. Casos foram vistos, Estados Unidos, Canadá e etc. Só que isso não começou a se espalhar rapidamente. Então essa música fala que vai chegar um momento também que a gripe aviária se espalha pelo ar, e é assim que vai começar. Começar o quê? Uma nova pandemia? Enfim. Então, meus amados, o que nós temos nesse momento, né? Sobre gripe aviária? Nós temos o Brasil registrando uma certa crise, digamos assim, uma epidemia. Uma epidemia quer dizer, né, que é um problema biológico em um determinado local. Pandemia é quando esse problema já saiu do controle e já está, enfim, no mundo inteiro, né? Então nós temos uma epidemia aqui, e isso fez inclusive com que a China deixasse de comprar carne de aves e também ovos do Brasil. Isso gera impacto econômico, tá? Ou seja, isso gera aí uma certa crise para as pessoas comuns, né? Porque o que vai acontecer? Né? Nós teremos, muito provavelmente nesses locais onde essa epidemia foi encontrada aqui no Brasil, esses locais eliminando em massa suas aves, né? Descartando ovos, eliminando até mesmo gado, eliminando carne suína. Ou seja, esses alimentos vão começar a ficar mais caros, né? Porque eles estarão mais escassos. Agora, imagine isso acontecendo, imagine uma crise dessa em larga escala no mundo, durando por muito tempo. O que isso não pode gerar para a cadeia de abastecimento de alimentos do planeta? Isso pode gerar um problemão. Um problemão. E é interessante porque a própria Bíblia, ela fala sobre guerras, rumores de guerras, ela fala sobre várias coisas que a gente está vendo agora, mas a Bíblia também cita no Apocalipse a grande inflação de alimentos. É dito que vai chegar um momento que as pessoas não terão como comprar alimentos, pois os alimentos serão muito caros. E nós sabemos, né, que o mundo está sendo empurrado para uma crise econômica. Nós sabemos que, assim como a gripe aviária, existem outros meios que farão com que os alimentos fiquem aí cada vez mais escassos, mais caros. Guerras, por exemplo, né, o impacto que houve aí para a economia mundial, para a cadeia de abastecimento de alimentos. A guerra da Ucrânia, por exemplo, grande fornecedora de soja, né, de outras commodities também. Imagine isso, né? Nós estamos vendo isso. Então, uma crise, uma guerra, né, uma doença em um mundo interconectado como o nosso gera um problemão, né? A própria ONU já falou sobre fome nos próximos anos, afetando várias regiões do mundo. Então, assim, a gripe aviária é um grande problema, está sendo divulgado agora pela grande mídia, e no fim das contas, né, nós teremos aí, é claro, uma injeção sendo desenvolvida e as pessoas vão aceitar, né? Eles querem isso, então estão divulgando o problema e vai chegar o momento em que eles vão oferecer a solução e as pessoas, a grande maioria das pessoas, a gente sabe, irão aceitar isso sem questionar. E não para por aí, tá? Além da gripe aviária, nós temos, olha só, tá? A gripe aviária eu particularmente acredito, tá? Que não é uma besteira. Mas olha isso aqui, veja só que
Que loucura. Para mim não soa bem isso aqui. Para mim isso aqui parece sensacionalismo barato, né? Para mim isso aqui parece uma operação psicológica mais do que um problema, né? Porque a gripe aviária, os fazendeiros estão vendo, né? Os agricultores estão vendo os efeitos nos animais, como eles respondem, como realmente algo sério, é uma doença mesmo, né? As pessoas que também acabam contraindo essa doença têm os efeitos, é tudo, né? É tudo estudado, né? É necessário o tratamento. Mas olha isso aqui, olha só essa manchete. Chefes de saúde alertam sobre vacinação após doença semelhante à gripe, né, em 24 horas ser descoberta em viajantes que retornavam ao Reino Unido. Então, a única forma de curar, inclusive eu vi em outras matérias, essa doença que elimina em 24 horas qualquer pessoa, é você receber injeção. Olha que conveniente, né? De uma hora para outra surge assim um problema desse e, enfim, se você não quiser em 24 horas partir, é melhor você aceitar o que a gente está querendo dar para você, né? Vai ter muita gente que vai aceitar e a gente pode até ver mesmo esse tipo de narrativa sendo usada aqui no Brasil, né? Eu não duvido de nada, meus amados. Eu quero mostrar para vocês também, né, falando sobre as injeções, a fala de um banqueiro no Fórum Econômico Mundial. Um banqueiro que está muito preocupado com a nossa saúde, tá? Ele fala sobre uma espécie de vacina, né, que ele deseja que todos nós venhamos a usar no futuro de 6 em 6 meses para o resto das nossas vidas. Veja só. Looking forward, there's just a profusion of really exciting technologies across all three diseases. The one that is probably the most exciting is the emergence of long-acting injectable PrEP. It's a bit of a mouthful. Effectively what it is, if you're looking at it from a patient perspective as opposed to a scientific perspective, is it's functionally equivalent to a short-acting, 100% effective vaccine. You take it every 6 months. Pois é isso aí, né? E bem, eu encerro esse vídeo depois dessa fala desse banqueiro mostrando essa imagem, que inclusive a gente colocou lá no nosso Telegram, no nosso Instagram, né? Veja só como as coisas eram antigamente. O que um recém-nascido usava. E veja só o que um recém-nascido toma hoje. Será que realmente é extremamente necessário tudo isso aqui? Será? Surgiram tantas doenças de lá para cá que é necessário que o recém-nascido tome tudo isso para poder sobreviver, para poder chegar até a vida adulta? Bem, eu particularmente acredito que não. E eu não posso falar muito, não posso estender muito, até porque senão, você sabe, a gente é censurado. Inclusive, eu vou te fazer um pedido aqui no final desse vídeo, tá? Meu irmão, minha irmã de batalha, compartilhe o nosso vídeo se você acredita que a mensagem, que as informações que nós passamos aqui são poderosas, são relevantes e vão servir, né, para poder alertar as pessoas. Compartilhe, porque o algoritmo está nos sabotando de toda forma. Nem os nossos inscritos, nem os nossos seguidores, né, dependendo de onde você está assistindo, de qual rede social você está assistindo, nem eles recebem os nossos vídeos. Então, quando você compartilha o nosso vídeo, quando você dá like, quando você comenta, você obriga a plataforma a compartilhar, né? Inclusive, eu aqui autorizo aos irmãos que possuem suas páginas, seus canais, enfim, a usarem os nossos vídeos. Vocês podem usar, vocês podem fazer cortes e tal, né? O importante é a mensagem ser compartilhada. É claro, você pode ir lá colocar lá, esse vídeo foi feito pelo Matrix Mundial, na descrição, enfim. Eu não tenho nenhum tipo de ego quanto ao conteúdo que é apresentado aqui, né? Enfim, de ciúmes. Eu sei que existem pessoas que têm seus canais e não gostam que os conteúdos sejam compartilhados. Comigo não tem isso, tá? Então os irmãos podem compartilhar, podem usar das informações aí, ok? Mas é claro, recomendem o nosso canal para que mais pessoas conheçam aqui e façam parte da nossa comunidade, ok? Meus amados, agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui e que o Criador abençoe você, sua casa e sua família. Até o próximo vídeo, se assim o Eterno permitir.